Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe. O Evangelho não é religião. A religião não é o Evangelho. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que o Evangelho é poder de Deus. Poder que salva. É através da mensagem do Evangelho que aponta para o Cristo vivo. O Cristo que um dia subiu naquela cruz, que desceu à sepultura, mas que não está lá, porque Ele ressuscitou. Nós não podemos nos envergonhar deste Evangelho, do Evangelho de Cristo, mas do Evangelho pregado pela religião, sim. Porque, infelizmente, há muitos que estão seguindo o seu Evangelho. O seu Evangelho da sua religião, da sua maneira de pensar, construído pelos seus sofismas. Porque o Evangelho de Cristo é verdade. Porque ele aponta para o Cristo que é verdade que liberta. Nós precisamos entender isso. Vivemos um tempo onde as pessoas estão querendo construir as suas verdades em cima das suas filosofias. Estão fazendo como querem. Como o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, o jovem Timóteo, ele diz que nos últimos tempos haveria que, como coceira nos ouvidos, eles iriam deixar de ouvir as verdades de Deus e passariam a dar ouvidos a doutrinas de demônios. É o evangelho do não tem nada a ver. É o evangelho gospel. É o evangelho que não aponta para a cruz de Cristo, porque ainda existe uma cruz. O evangelho que é o evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Ele é poder que transforma. Ele transforma o homem mais bruto em alguém racional. Ele transforma o ser humano mais perverso em alguém cheio da bondade de Deus. Porque ele é alcançado pela graça salvadora de Cristo, pela graça do amor de Deus. Este é o evangelho que é poder de Deus. Este é o evangelho que aponta, que nos revela que é pela fé. Porque ele diz: o justo viverá pela fé. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus não é a minha, não é a sua, não é da religião, não é da denominação evangélica, é a de Deus. E a justiça de Deus é pela fé. Foi aquela que alcançou aquele ladrão na cruz. Quando ele não tinha mais saída, quando ele estava sem esperança, mas ele olhou para o Cristo da cruz, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não diz: lembra-te de mim porque eu frequentei uma comunidade cristã. Ele não disse isso. Ele sabia que ele não merecia coisa alguma. Ele não estava pedindo por merecimento próprio porque ele fez alguma coisa, porque ali em cima não havia mais espaço para ele fazer um homem perdido em seus pecados. Mas ele olhou para o Cristo da cruz e diz: lembra-te de mim. Essa é a justiça de Deus, porque ele creu pela fé. Ele creu que havia ali alguém justo, melhor do que ele e do que seu companheiro. Ele diz: lembra-te de mim, Senhor. Então ele ouviu: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Este é o Evangelho que eu creio. Este é o Evangelho que eu anuncio. O Evangelho que é poder de Deus. E que a cada dia, você que está ouvindo deste momento da graça, possamos mergulhar neste Evangelho que é poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.